Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a maturação a frio. É isso aí, a maturação a frio é quando a gente escolhe colocar a massa na geladeira para fermentar durante um tempo, né? E a gente vai falar sobre tudo o que acontece na maturação a frio nessa aula de hoje. Essa aula foi criada com base em muitas dúvidas que eu recebo no meu Instagram e no meu YouTube e também dos meus alunos do meu curso online Love Bakes. O que é maturação a frio? Maturação a frio é quando a gente pega a nossa massa que já foi misturada com fermento, né? Fermento, farinha, água, sal. Quando a gente, depois de misturar essa massa, depois de sovar ou depois de fazer dobras, a gente coloca essa massa numa câmara fria, numa geladeira, tá? Ela é chamada de retardamento da fermentação. Em inglês é chamada de retarded proof, tá? Que significa o quê? É um prolongamento da fermentação. Fermentação é um processo natural que acontece depois que a gente acrescenta o fermento natural na massa. Quando a gente coloca a massa numa câmara fria, numa geladeira, ela vai ser prolongada, essa fermentação vai ser prolongada ou vai ser diminuída, vai ficar mais lenta, tá? E dependendo da temperatura que você coloca, ela pode até parar, tá bom? E esse retardamento da fermentação ou a maturação a frio pode oferecer benefícios tanto para o pão quanto para o padeiro. A gente vai falar sobre esses benefícios, que são vantagens. Quais são as vantagens dessa maturação a frio? Olha só, quando a gente prolonga a fermentação, acontecem uma série de efeitos, né? Um monte de efeito vai acontecer na nossa massa. E entre as vantagens, a gente tem basicamente, né, que quando ela é feita corretamente, vai melhorar o sabor e a qualidade do produto final, do seu pão, tá? Por que eu falo quando ela é feita corretamente? Porque não é simplesmente colocar a massa na geladeira. E eu vou explicar para você isso nessa aula de hoje, tá? Então, quando a maturação é feita corretamente, ela pode melhorar o sabor e a qualidade final do seu pão. Ela também pode aumentar a durabilidade do pão depois de assado. Vai aumentar os benefícios nutricionais quando a gente fala do pão de fermentação natural feito 100% com levain, né? Vai aumentar esses benefícios nutricionais. A gente vai ter uma redução nos antinutrientes da massa, um aumento da biodisponibilidade de nutrientes, tá? A gente vai ter mais vitaminas, mais minerais disponíveis para que possamos absorver. A gente vai ter um menor índice glicêmico, a gente vai ter um menor teor de glúten na massa, vai aumentar a digestibilidade do pão quando ele é feito de fermentação natural, a 100% de fermentação natural, e quando existe uma maturação a frio, tá? Eu ensino essa técnica no meu curso online, no passo a passo, no detalhe para os meus alunos. Por quê? Porque a maturação a frio é extremamente vantajosa para o nosso organismo, tá? Eu tô falando aqui de maturação a frio com fermento natural, tá? A maturação a frio pode ser feita com fermento biológico, com outros tipos de pré-fermento, mas eu estou falando aqui da maturação a frio com fermento natural, 100% fermento natural. Não tem nada de pitadinha de levedura, nada disso no que eu ensino, não, tá? É 100% fermentação selvagem, 100% levain, tá bom? Que mais? Um dos grandes benefícios da maturação a frio é o escalonamento e a organização da produção. Por exemplo, você pode fazer uma massa hoje e assar essa massa amanhã, na hora que for melhor para você.
E se você tem muita massa, muitos pães para fazer e um forno pequeno, a maturação a frio vai te ajudar demais. Por quê? Porque ela vai diminuir o risco de você fermentar demais as massas que ficam para o final, né? Então é muito legal você considerar a maturação a frio se você está aumentando a sua produção na sua casa, né? Eu tenho muitos alunos que começaram para o meu curso online fazendo um curso para fazer pão na casa deles e hoje eles estão vendendo 30, 40, 60 pães por semana. E como que eles fazem isso? Fazendo a maturação a frio, tá? Que mais? Olha só, essas vantagens, elas são já maravilhosas. Então, se você nunca fez a maturação a frio, eu recomendo que você experimente. E eu vou ensinar para você algumas questões aqui que vão impactar diretamente na qualidade final do seu pão. A gente vai falar agora sobre as temperaturas da maturação a frio e como essas temperaturas podem impactar a fermentação da massa. Como eu falei, não é simplesmente pegar a massa que você modelou e colocou na geladeira e isso é maturação a frio. Tá, vamos dizer que de uma forma muito simplista você colocar uma massa na geladeira é maturação a frio, mas você precisa entender o que acontece na sua geladeira, você precisa entender o que aconteceu na sua massa antes dela entrar na geladeira, tá? Por quê? Porque o ponto de fermentação da sua massa vai influenciar, a temperatura da geladeira vai influenciar. E agora a gente vai falar de temperatura. Temperatura, normalmente, né, da geladeira, de uma geladeira que a gente tem em casa, vai variar lá de 1 grau até 7, 8 graus, né? Mas tem geladeiras que variam de 3 a 10 graus. Tô falando aqui, então, da maturação a frio, considerando temperaturas de 3 a 10 graus, tá? 10 graus é mais difícil, a gente ter uma geladeira mais difícil. A gente tem uma geladeira que vai até 10 graus, porque 10 graus já é mais para quentinho, né? Então, mas tem geladeiras que chegam a 10 graus, especialmente se é muito quente onde você mora, ou se ela tá muito cheia, né? Isso tudo vai influenciar a temperatura da geladeira. Então, vamos falar que as temperaturas que a gente vai conversar aqui agora variam de 3 a 10 graus. E temperatura de 3 graus é uma coisa, temperatura de 10 graus é outra, totalmente diferente, tá? Vamos dizer que, para efeito técnico, tá? Se a sua geladeira tem menos de 4 graus de temperatura, então é importante você saber que há um bloqueio, praticamente um bloqueio na atuação das leveduras que fazem a massa crescer, que produzem gás carbônico, elas são bloqueadas abaixo de 4 graus Celsius, né? E nesse caso, quando você faz uma maturação numa temperatura muito fria, abaixo de 4 graus, então vai haver esse bloqueio das leveduras, elas vão parar de fazer sua massa crescer e se os pães já estão modelados, né, se eles já passaram pela primeira fermentação adequadamente, foram modelados e estão bem fermentados, bloqueia essa fermentação abaixo de 4 graus e aí você vai deixar entre 12 e até 48 horas na geladeira de forma bloqueada, abaixo de 4 graus, tá? Mas você vai falar, vou deixar 48 horas? Nós vamos falar sobre isso, não é qualquer massa que você deixa 48 horas na geladeira não, tá? Nós vamos falar sobre isso, então segura aí. Já se eu tô trabalhando numa temperatura de maturação mais alta, lá entre 7 e 10 graus, né? A fermentação das leveduras não vai parar totalmente. Ou seja, a massa vai continuar a crescer mais lentamente, mas ela vai continuar a crescer dentro da sua geladeira. Então, o que acontece? Existe uma produção de gás carbônico pelas leveduras, a massa vai aumentar em volume e você vai poder deixar a sua massa entre 8 e 18 horas, dependendo do ponto de fermentação em que ela entrou na geladeira. Depende da quantidade de fermento que tem na massa, depende da atividade de fermentação dessa massa. Enfim, o que eu tô falando aqui para você são parâmetros, não são regras, tá? São parâmetros, são sugestões e aí você vai poder fazer testes na sua geladeira, na sua casa, com a sua massa, para você ver o que funciona melhor
em termos de resultado, com base em tempo e temperatura de maturação, tá? Dicas para você fazer maturação na sua geladeira, na sua casa. Primeira coisa, teste cada prateleira da sua geladeira e aí você vai definir qual é a que vai fermentar melhor a sua massa, tá? Para isso, você precisa anotar tudo que você faz antes de colocar essa massa na geladeira, entender os tempos de fermentação da sua massa, entender a temperatura de fermentação, ter familiaridade com a receita que você está preparando, ter um método testado, confiável, né, que você pode replicar várias vezes, né, levando isso tudo em consideração, levando o método que você está usando em consideração. Você pode, por exemplo, fazer 3 massas ao mesmo tempo e aí você coloca uma na prateleira de baixo, outra na prateleira do meio, outra na prateleira de cima. Deixa o mesmo tempo, assa as massas e aí você vai ver qual trouxe um resultado melhor. E aí você vai falar, nossa, a massa que estava na segunda prateleira me deu um pão melhor. A massa que estava na primeira ficou muito, assim, passou do ponto. A massa que estava na de baixo ficou um pão tijolão, ou seja, não fermentou direito. E aí você vai poder definir qual é a prateleira da sua geladeira que vai te dar massas melhores, considerando o método que você usou. Ou você pode também usar termômetro na sua geladeira. Olha só, esse aqui é um termômetro de geladeira. Muitas pessoas perguntam para mim, esse termômetro é igual ao termômetro do forno? Não, o termômetro de geladeira é só para ambientes frios. Vê que ele tem essa parte aqui que é fria, que é azul, e essa parte que é vermelha. As temperaturas vão de menos 20 até 80 graus só, tá vendo? Esse não é um termômetro de forno. O termômetro de forno é só temperatura quente e vai até, sei lá, 400 graus, 500 graus, sei lá quantos graus, depende do termômetro. Então, termômetro de geladeira é diferente do termômetro de forno. Esse termômetro aqui você consegue comprar na internet, em vários lugares, Mercado Livre, lojas de coisas de cozinha, né, de equipamentos culinária. É só você comprar para você saber exatamente a temperatura da sua geladeira, a temperatura da prateleira que você vai colocar o seu pão. Isso é que é muito legal, né? Porque você pode pegar esse termômetro, você compra tipo 3, coloca um em cada prateleira e você vai ver simultaneamente a diferença entre as temperaturas. Você vai olhar, você fala, nossa, essa prateleira é mais quente que essa, mais quente que essa. E aí você vai poder definir melhor qual é a melhor prateleira para você fermentar a sua massa, considerando os resultados que você busca e considerando o ponto que sua massa entrou na geladeira. Legal, né? Eu recebo muitos comentários, né, das pessoas assim, o povo antigo não usava termômetro, isso é muita frescura. Peraí, gente, nós moramos em 2020, nós vivemos no futuro, onde eu consigo dar aula ao vivo para você, da minha casa e você da sua casa, de qualquer lugar do mundo, tá assistindo essa aula. Você tá falando que os antigos faziam pão sem termômetro? Sim, eles faziam pão sem termômetro porque eles não tinham termômetro. Mas hoje a gente tem, e a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, não é mesmo? Então, se você quer fazer pães melhores, eu recomendo que você tenha termômetros, invista em termômetros. São equipamentos baratos, um termômetro desse custa R$30, você vai conseguir usar ele para sua vida inteira, a não ser que ele caia no chão e quebre, né? Então, é só você comprar na internet e você vai ter um resultado muito melhor quando você for maturar o seu pão na geladeira, tá bom? Então, eu falei, né, que é importante então você usar, terminei aqui dando as dicas, testa as prateleiras da sua casa e use um termômetro de geladeira, beleza? Agora, como que eu vou fazer maturação a frio em massas feitas com fermento natural? Fermento natural é o levain, é o sourdough, é a massa madre, né? Tô falando aqui de maturação a frio quando a gente coloca o fermento natural na massa. Não estou falando aqui de maturação a frio
para pães fermentados com fermento biológico, fermento de tablete, fermento de padaria. Não estou falando. Algumas coisas se aplicam, outras nem tanto, né? Como que eu faço essa maturação a frio? Eu posso fazer de duas formas, que é o que eu faço. Na verdade, tem várias formas de fazer. Eu gosto de fazer de duas formas diferentes. Olha só. Primeira, prolongamento da primeira fermentação. Ou seja, após a mistura e após as dobras, quando a massa já teve uma fermentação, já passou pela fermentação inicial, mas a primeira fermentação ainda não acabou, eu posso fazer um prolongamento dessa fermentação na geladeira antes de pensar em modelar a massa, tá? Então, o que eu faço? Eu pego a massa que passou por mistura, passou por dobras, fermentou um pouco em temperatura ambiente e eu tampo essa massa e coloco ela na minha geladeira. Chama fermentação em bloco, né? Maturação em bloco, e no caso vai ser uma fermentação intermediária. Ela já não é a primeira fermentação mais e não é a segunda fermentação. É uma fermentação intermediária, tá? E como ela tá sem dividir, por exemplo, se é uma massa lá de 4 quilos e eu pego essa caixa e coloco na geladeira, a gente chama de fermentação em bloco, tá? Mesmo que ela seja uma massa pequenininha de 500 gramas, ela ainda é fermentação em bloco porque ela ainda não foi modelada, tá bom? E aí, eu tenho que tomar muito cuidado com um fator que afeta muito a fermentação, que chama efeito da massa. Se eu tenho uma massa muito grande, 10 quilos, e eu coloco ela dentro da caixa e coloco 10 quilos de massa na geladeira, ou 20 quilos, essa massa vai demorar a esfriar. Enquanto ela demora a esfriar, ela ainda está fermentando. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Se eu tô com uma massa muito grande, vou resfriar essa massa muito grande, talvez eu tenha que fazer isso antes do que se eu pegar uma massa pequenininha, de meio quilo, de 1 quilo, e colocar na geladeira. Essa massa é pequena, ela esfria mais rápido, ou seja, vai haver um bloqueio na fermentação mais rápido nessa massa. Por quê? Porque é uma quantidade menor de massa, esfria mais rápido, muda de temperatura mais rápido. Então, por exemplo, se eu tô com uma estratégia, né, de falar assim, olha, eu tenho 10 quilos de massa, ela ainda precisa fermentar um pouco para ela chegar no ponto de bloqueio. Então, se eu tô com 10 quilos, eu tenho que deixar ela, eu tenho que colocar ela na geladeira antes, porque ela ainda vai fermentar um pouco na geladeira, a temperatura vai começar a cair e aí a velocidade de fermentação também vai começar a cair com o tempo. Se eu tô com uma massa pequena e ela tá, nossa, essa massa já fermentou pra caramba, e eu coloco ela na geladeira, eu também tenho que colocar ela rápido, porque senão, vamos dizer assim, eu coloco essa massa que fermentou pra caramba na geladeira e eu tenho que bloquear essa fermentação. A geladeira tem que estar bem fria, tá? Então assim, o efeito da massa, ele varia e ele acontece quando a sua massa é maior. Quanto maior a massa, maior é o efeito da massa na fermentação, tá? Quanto mais massa eu tenho, mais tempo ela demora para resfriar e mais ela vai fermentar, tá? Ela tem uma temperatura interna de fermentação também maior e ela vai demorar a ficar fria, bem como ela vai demorar a esquentar quando ela for retirada da geladeira. Então, quando eu coloco a minha massa, depois que ela passou ali da parte inicial da primeira fermentação na geladeira, e eu não quero bloquear totalmente essa fermentação, né? Eu deixei fermentar só um tempinho na primeira fermentação, não passou do ponto, nada disso, e aí eu vou fazer um prolongamento da minha primeira fermentação na geladeira. Para isso, eu recomendo uma temperatura entre 7 e 9 graus. É uma geladeira um pouquinho mais quentinha. Se a sua geladeira não passa de 7, coloca 7 graus, né? E aí a sua massa vai continuar a fermentar um pouquinho, mas não vai fermentar tão rápido. Pensa comigo, se você tá num ambiente que tem 28 graus de temperatura, tá? Temperatura ambiente, e você coloca numa geladeira que tá 7 graus, ela tá 4 vezes mais fria do que a sua temperatura ambiente. Então, sua fermentação vai acontecer pelo menos 4 vezes mais lentamente. Claro que no começo, dependendo do tamanho da sua massa, ela vai continuar acontecendo, mas aí a massa, à medida que a massa for esfriando, o tempo de fermentação também vai poder ser aumentado, porque a massa vai precisar de mais tempo
para fermentar, porque ela está numa temperatura quase 4 vezes mais fria do que 28 graus, no caso da massa está a 7 graus. Faz sentido? É muito importante você entender essa questão da proporcionalidade entre temperatura e tempo de fermentação, tá? E aí, olha só, como eu estou fazendo um prolongamento da minha primeira fermentação, sendo a primeira fermentação antes da modelagem, e a temperatura tá lá entre 7 e 9 graus, a massa continua a crescer um pouquinho, continua a fermentar, isso que eu quero, porque eu tô só prolongando a primeira fermentação. Eu não vou deixar passar de 12 horas ali na geladeira. Tô prolongando a minha primeira fermentação, tá? Dependendo da sua massa, da consistência da sua massa, de como ela foi fermentada na primeira fermentação, da farinha que você usa, você pode deixar até umas 18 horas, mas isso depende. Então, é muito importante você monitorar temperatura e tempo no caso da sua geladeira. No prolongamento da primeira fermentação estar entre 7 graus e 9 graus, aí o tempo de prolongamento da primeira fermentação é mais ou menos 12 horas, não pode passar de 18 horas. Depois desse prolongamento da primeira fermentação, que é uma maturação a frio, você tem que tirar a massa da geladeira, esperar umas horas para ela chegar em temperatura ambiente, e aí você vai dividir, modelar e deixar a sua massa fazer a fermentação final antes de assar. Não é só dividir, modelar e pôr no forno, seu pão vai virar um tijolão, porque ele não vai ter fermentado o suficiente. Lembra que a gente está trabalhando aqui com 2 fermentações. Primeira fermentação antes da modelagem, segunda fermentação depois da modelagem. Nós estamos falando aqui de prolongamento da primeira fermentação a frio. Então, quando a massa sai da geladeira, espera chegar em temperatura ambiente, divide, modela, espera ela ficar no ponto de assar e aí você assa. Outra forma que você pode fazer a maturação a frio é com a massa já modelada. Você vai fazer então a segunda fermentação a frio, né? A gente vai fazer, em inglês a gente chama de retarded proof, né? Que é a segunda fermentação retardada, com um retardamento de tempo. Por quê? Porque tá frio, né? Então ela vai demorar mais. Nesse caso, a sua massa já passou pela primeira fermentação, já foi modelada no ponto ideal, já tá bem fermentada e você vai querer então terminar, prolongar a segunda fermentação. Você pode colocar essa massa numa geladeira um pouco mais fria, entre 3 e 4 graus mais ou menos, tá? E com essa temperatura, por exemplo, 3 graus, que é quando já bloqueia, né, a fermentação por levedura, você já pode deixar a sua massa mais tempo na geladeira, né? Entre 12 e até 48 horas. De novo eu falo, quando eu falo números grandes, 48 horas, não é qualquer massa, não é qualquer ponto de massa e não é qualquer farinha. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os cuidados que você precisa ter para fazer um retardo longo, né? Uma maturação longa. Mas, quando a sua geladeira está mais fria, você pode deixar a massa mais tempo. Como estamos falando aqui do prolongamento agora da segunda fermentação a frio, sua massa já passou pelo processo da primeira fermentação, já foi modelada, então você pode colocar essa massa numa geladeira mais fria por mais tempo, tá? Os pães podem ser assados imediatamente após serem retirados da geladeira se o ponto de fermentação da massa estiver adequado, especialmente se a massa já entrou na geladeira num ponto quase ideal de fermentação, tá? Ou a fermentação pode ser finalizada em temperatura ambiente, caso ela não tenha fermentado até o nível que você deseja, tá bom? Então, dito isso, né, essas são as 2 formas que eu gosto de trabalhar quando eu estou fazendo maturação a frio, né? Agora eu quero te passar alguns cuidados que você tem que ter quando você faz esse retardamento da fermentação, né? O retardamento a frio. Número 1, use farinha de boa qualidade. Se você usar farinhazinha de supermercado, pode ser que a sua massa não aguente
ficar muito tempo na geladeira, tá? Porque a farinha não tem força, ela não tem o que precisa para ela aguentar um tempo grande de fermentação a frio. No caso dos pães de fermentação natural feitos com levain, há um fortalecimento natural do glúten pelo ácido que existe nessa massa do fermento, né? As bactérias ácido-láticas produzem ácidos como ácido acético, ácido lático, e esse ácido já dá uma fortalecida no glúten da massa. E esse fortalecimento ajuda na massa não deteriorar demais e simplesmente, né, ficar destruída quando ela fica muitas horas na geladeira. Então olha que legal, né? Como que a fermentação natural é perfeita, né? Você faz um pão com levain, existe um fortalecimento da rede de glúten, existe uma maior distribuição, maior biodisponibilização de micronutrientes, um sabor melhor e sua massa ainda aguenta maturar mais tempo sem deteriorar demais na geladeira. Isso é muito legal, né? E aí é o seguinte, um outro ponto, justamente pelo fato do fermento natural dar uma fortalecida no glúten da massa, você consegue fazer o retardo de massas que contém centeio, que contém farinha integral. Por quê? Porque a acidez do fermento natural atua como um melhorador natural, né? Então vai fazer com que a sua massa fique mais forte e com isso você consegue pegar farinhas que contêm menos glúten ou que contêm menos proteínas formadoras de glúten, como centeio e farinha integral, e você consegue maturar essas massas, ter os benefícios da maturação e ainda ter pães de qualidade, desde que você esteja seguindo um método testado e confiável, né? Isso é muito massa. E é o seguinte, você precisa, né, tomar mais um cuidado, que é importante. A sua massa pode ficar com um sabor mais acético, mais azedo, né? Se ela for fermentada a frio do que se ela for fermentada em temperatura ambiente. Por quê? Porque quando estamos numa temperatura mais fria, há um favorecimento das bactérias ácido-láticas que são produtoras de ácido acético, né? Elas vão produzir o ácido acético que vai ajudar em uma série de fatores, né, de benefícios da massa, mas ela também vai mudar o sabor da sua massa. Então vamos dizer, se você está trabalhando com um pão 100% integral, que já vai ter bactérias ácido-láticas heterofermentativas, que são bactérias que produzem mais ácido acético, tá? Então você vai ter mais bactérias que produzem ácido acético naquela massa. Se você coloca na geladeira, você vai potencializar essas bactérias que produzem ácido acético e o seu pão pode tender a ficar muito ácido. Então, se você não gosta de pão muito ácido, então você não vai poder maturar muito tempo na geladeira, porque senão você vai ter um problema que é um pão muito ácido. Tá? Então você tem que levar tudo em consideração, nada é isolado na fermentação natural, né? Então presta atenção que quando você matura sua massa no frio, o sabor do seu pão pode ficar mais acético, mais azedo, que muita gente fala. E é por isso, é pela atuação das bactérias ácido-láticas que produzem mais ácido acético, tá? Uma outra coisa que é muito banal e é muito simples, mas a gente muitas vezes esquece, tem que cobrir a massa direitinho com um saco plástico para colocar para maturar na geladeira, porque senão ela vai perder umidade e a casca do pão vai endurecer e aí o pão vai perder água e não vai crescer direito no forno, porque perdeu muita umidade na geladeira. A geladeira tira a umidade das coisas, né? Então, como você vai estar fazendo isso na sua casa, você tem que cobrir essa massa direitinho com um saco plástico, vedar direitinho para não perder muita umidade na geladeira, tá? E aí é o seguinte, esse ponto agora que eu vou falar é um dos pontos mais importantes quando você vai fazer a maturação na geladeira. Olha só, primeira coisa, olha só, atenção para o ponto de fermentação da sua massa ao entrar na geladeira. Isso é a primeira coisa. Se a sua massa está mais fermentada na hora que ela entrar na geladeira,
Você precisa ter uma geladeira mais fria ou fermentar na geladeira menos tempo. Se a massa está pouco fermentada quando ela entra na geladeira, você precisa de uma geladeira um pouquinho mais quente ou fermentar por mais tempo na geladeira, tá? As massas não são iguais, as geladeiras não são iguais e as temperaturas não são iguais. Viu, pessoal? Então é muito importante considerar isso para você ter bons resultados. Ah, mas como que eu vou saber? Testando. Uma coisa você já tem, conhecimento. Você já sabe o que você precisa considerar. Agora você precisa testar, tá? E outra coisa, um lembrete quanto à temperatura da sua geladeira. Você tem que tomar cuidado e ter conhecimento da temperatura da sua geladeira. Se a geladeira é muito fria, vai bloquear a fermentação. Eu, por um tempo, tive uma geladeira que era muito louca. Minha geladeira, ela era mais antiga e ela era muito fria, sabe? Muito fria e era horrível, porque eu tinha que fermentar a minha massa sempre no limite, para colocar a massa na geladeira no limite, sabe? Para ela fermentar direito, porque senão, ou então eu tinha que deixar na geladeira lá às 12 horas mais ou menos, aí tirava, deixava mais tempo fora da geladeira para fermentar, porque senão meus pães iam ficar muito pesados, aquela coisa toda. Era uma chatura. A geladeira era muito louca e muito fria. E aí, um dia, minhas massas nunca cresciam, né? Porque nem adiantava eu querer. Minha geladeira era gelada. Aí, um dia, eu acordei, abri a geladeira. Quando eu abri a geladeira, eu vi meus pães dentro da geladeira. Que lindos! Eu olhei para aquelas massas, elas tinham crescido, estavam assim maravilhosas, no ponto que eu queria para assar e que eu nunca conseguia. Aí, na mesma hora, eu falei, minha geladeira quebrou. Cara, graças ao pão de fermentação natural, eu vi que a minha geladeira tinha quebrado assim, ó, na mesma hora, de uma noite pro dia. E por isso, eu não perdi tudo que eu tinha na minha geladeira. Minha geladeira simplesmente pifou. E por isso que as minhas massas fermentaram lindamente. E aí, eu imediatamente tive que pegar tudo que estava na minha geladeira, levar para casa dos meus pais, tive que comprar outra geladeira, porque já não tinha mais jeito de consertar. Então, a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender a entender a nossa geladeira, a temperatura da geladeira, a observar a nossa massa, o ponto que a nossa massa entra na geladeira, para a gente conseguir ter bons resultados quando a gente faz maturação a frio, né? Lembra, geladeira mais quente, né? Ela vai diminuir a velocidade da fermentação, mas a fermentação ainda vai continuar, né? Então, se você tem uma geladeira que fica lá a 7 graus e tudo mais, então sua fermentação vai continuar, não vai bloquear não. E se você deixar sua massa muito tempo dentro da geladeira, ela vai, com o tempo, ela vai fermentar muito e pode passar do ponto, né? Então, é muito importante você ter tudo isso em mente, ter todos esses conhecimentos. Conhecimento te leva longe. Fazer coisa de forma aleatória, pegando receitinha de internet, não te leva longe, tá? Para de achar que você precisa ficar reproduzindo milhões de receitas da internet. Adquira conhecimento, faça uma receita muito bem feita, você vai ficar cada vez melhor. E eventualmente, com conhecimento, você vai poder fazer qualquer receita que você quiser. Por quê? Porque você vai saber os porquês da fermentação natural. É esse o objetivo, é esse o meu objetivo quando eu faço essas aulas aqui gratuitamente para vocês, tá? Para vocês aprenderem os porquês da fermentação. E não é para vocês ficarem reproduzindo receita, porque isso não vai levar vocês a lugar nenhum, tá? Eu quero que vocês sejam independentes e possam criar e possam fazer pães que deixem vocês e a família de vocês muito felizes. E para isso, a gente precisa de ter conhecimento, ter preparo, né? Valeu demais, muito obrigada pela presença de todos vocês e bora fazer pão. Por quê? Porque fazer pão é massa. Tchau!